Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nessa noite de hoje, que nós possamos abrir essa cripta misteriosa do nosso coração para recebermos essas sementes maravilhosas do Evangelho e podermos também interpretar com o coração cheio de respeito e amorosidade as doces notas do Evangelho de Jesus. Meus amigos, uma boa noite. Que essa paz ela permaneça conosco e que nós possamos espargir esse amor de Jesus também em nossos lares, com os nossos familiares e amigos. Que essa casa de oração seja acolhimento, braço e mão que acolhe, que protege e que eleva o nosso caminho até o nosso Mestre Jesus. O tema vocês devem ter estranhado, porque é evolução do amor. Como é que se evolui o amor? Se os Espíritos dizem para nós que o amor é o sentimento por excelência, então como que se evolui? Como é que nós vamos evoluir aquilo que representa o sentimento maior em nossos corações? Eu começo trazendo para vocês um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vai nos dizer, e isso está no Evangelho, para que nós sejamos perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ora, meus amigos, em várias passagens do Evangelho, Jesus evoca nosso Pai. Basta que observemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Então, é o Pai nosso. Em outras situações, Jesus diz assim, o meu Pai, mas quando ele vai falar da perfeição, ele diz, sede perfeito como vosso Pai que está nos céus. Compreendamos por quê. Porque como nós damos conta de interpretar a perfeição de Deus. Então, eu posso interpretar que Deus é perfeito quando eu não avanço um sinal vermelho, porque Deus não avançaria. Mas a perfeição dentro dos atributos da divindade é infinitamente maior do que isso. Tanto que eu não consigo compreender, como Santo Agostinho, que ao passear na praia, viu aquele menino pegando ali, cavou um buraco, começou a pegar com uma canequinha um pouquinho da água do oceano e botava no buraco. Um pouquinho da água do oceano e botava no buraco, né? E Santo Agostinho queria entender quem é Deus, atributos da divindade. E aí viu aquele menino fazendo aquilo, ele olhou, achou interessante e disse, meu filho, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou colocando e quero colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho. E aí ele disse, Santo Agostinho disse para ele, meu filho, mas você não está vendo que é impossível você fazer isso? Aí ele disse, assim como é impossível para a sua cabeça entender Deus. Então a perfeição ela é infinitamente maior do que nós, espíritos imperfeitos e em construção do amor, vamos entender. Mas eu já consigo, dentro das minhas limitações, compreender o que é o amor. Como ele se manifesta em nós. Então, segundo os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, todos nós somos criados simples e ignorantes, sem o conhecimento absoluto, mas Emmanuel vai nos dizer que temos o gene, a genética, o DNA de Deus. Então vamos lá. Simples e ignorantes, para que possamos adquirir o amor e a sabedoria, que segundo Emmanuel são as duas asas que elevam o homem a Deus. Amor e sabedoria. E o que nós temos hoje? Temos sentimento e inteligência. Ainda não temos o sentimento por excelência que é o amor e muito menos a sabedoria. Teremos quando formos anjos, que somos espíritos puros
e a partir daí nós veremos a Deus. E ver a Deus é interpretar, compreender os atributos de Deus. Por enquanto a gente só adivinha, né? Então, olha, Deus não passa sinal vermelho, então eu também não passo, né? Então, temos esse conteúdo genético dentro de nós. Aí muitos vão perguntar assim: ora, se eu tenho um conteúdo genético dentro de mim, da divindade, existe um determinismo divino para nós? Existe. Existe o livre-arbítrio e por isso fomos feitos simples e ignorantes para que pudéssemos sermos responsáveis pelos nossos atos e ações e atitudes que adotamos. E a partir do momento em que vamos crescendo em inteligência, vamos fazendo as nossas escolhas e sendo responsáveis por elas. E aí, vamos crescendo em moralidade. Compreendem isso. Mas não somos feitos perfeitos. Em perfectibilidade, sim, mas não estamos prontos. Deus não criou espíritos já purificados, porque precisamos ter méritos em nossas ações. Então, vamos lá. Temos a genética da divindade e temos as escolhas que vamos fazendo pelo nosso livre-arbítrio. Então, qual é o determinismo divino em nós? Sermos anjos. Anjos são espíritos puros que compreendem o amor. Por enquanto, estamos no processo de evolução espiritual. Eu sempre gosto dessa narrativa porque compreendo que os gregos, eles entendiam e faziam essa diferença e gradação sobre as possibilidades do amor e a evolução desse processo. Ele conta que inicialmente nós temos um amor rústico, quando somos criados ainda, ali sem um entendimento profundo do que é o amor. É um amor que ele chama, um nomezinho até meio esquisito, né? Parece nome feio, parece que ele está xingando. É um amor porneia, que é um amor no início, é o germe do amor, é o germe do sentimento que a gente inicia. Esse amor, meus amigos, ele é um amor onde você não se incomoda com o outro. Você quer ser amado. Não importa se o outro está bem. Não importa. Importa você estar bem. Lamentavelmente, né? Nós ainda encontramos muitos. Mas esse amor porneia, há problemas com relação a esse amor inicial, a esse amor rústico? Não, não há. Porque o bebê, quando ele nasce, a gente gosta sempre de dar esse exemplo, quando ele nasce, ele acha que a mãe é um prolongamento dele. Ele não identifica a mãe num ser diferente, ele acha que a mãe é ele, né? Então, quando ele está com fome, ele vai chorar e ele só vai parar de chorar quando a mãe der o seio, quando a mãe for alimentá-lo. O problema é que a mãe passou o dia todo trabalhando, nos afazeres, chega de noite, quer dormir e o bebê 2 horas da manhã vai chorar. E vai chorar, e vai chorar. E quem é mãe aqui sabe disso, até a efetividade, você tem que levantar para dar o seio ou a mamadeira. Até que isso aconteça, o bebê não para de chorar. Mas será que o bebê ama a sua mãe? Ama. Que amor? Porneia. Então, qual é o problema do amor porneia? Quando Eusa tem 58 anos e acha que o outro é o seio da mãe dela, que está ali para servi-la na hora que ela quiser e bem entender. E não se incomoda com o bem-estar do outro. Então, o amor porneia, observem que a gente tem que evoluir. Para o bebê está tudo certo o amor porneia, está tudo certo. Mas para o adulto, não. Já pede uma gradação um pouco maior. E tem. Tem o amor que nós não, os gregos chamam de eros, que é o amor da paixão. É o amor onde aquele sentimento de fraternidade, o amor ágape, que nosso Paulo exemplifica, ainda não tem, mas é um amor ainda de posse.
Compreendem isso? É um amor de que o outro é dono. Né? E eu sempre conto essa narrativa que certa vez nós estávamos numa audiência e o senhor tinha espancado a esposa, né? E ele foi para a audiência de custódia e ele estava muito chateado, de braço cruzado, de cara feia. Eu digo, mas por que o senhor está assim? Não, pode ficar. Eu perguntei a ele por que ele estava assim, né? Mas por que o senhor está assim? Aí ele virou e disse assim, gente, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Falei, como o senhor não sabe? O senhor espancou sua mulher? Ele, então, eu espanquei minha mulher, não foi a mulher do outro? Compreendem o que é amor eros? É o amor da posse, é o amor da sensualidade. Irmão X nos conta uma história linda, que certa vez Jesus, no início da sua vida pública, ele caminhava ali pela Palestina com seus discípulos e aí encontrou uma vendedora de aromas. Era como se chamava aquelas mulheres que vendiam seus corpos, né? E essa vendedora de aromas, então, olhando para Jesus, o magnetismo de Jesus era tão grande e tão forte, mas ela era uma vendedora de aroma, ela vendia seu corpo, era a profissão dela. E naquele momento que ela avista Jesus, ela se apaixona por Jesus. O magnetismo de Jesus imprimiu naquela mulher um amor da sensualidade. E ela olha para ele e diz assim: peregrino, estou descobrindo uma luz diferente em teu olhar. Estou dizendo isso por muito te amar. Veja, entre aqui na minha tenda, eu tenho tâmaras para ti. E Jesus olha para aquela mulher e diz: minha irmã, hoje não, amanhã quem sabe. Mas ela insiste que ela se apaixonou por Jesus. E ela diz: Senhor, descubra uma luz em teu olhar. Peregrino, eu procedo assim por muito te amar. Veja, tem outras mulheres aqui. Vão lavar os teus pés, passar óleos nos teus cabelos, também nos teus discípulos. E Jesus olha para ela e diz: minha irmã, hoje não, amanhã, quem sabe? O único amor que aquela vendedora de aroma conhecia era o amor da sensualidade. Jesus segue e no final da sua vida pública, ele está numa palestra, numa pregação doméstica, quando chega uma senhora de muita respeitabilidade naquele local, chama Jesus, dizendo que alguém estava próximo a desencarnar dentro de uma gruta. Ele larga tudo que está fazendo e vai. E quando ele chega lá, era aquela mulher, mas já não estava tão linda como na época que encontrou Jesus. Já quase não tinha cabelos, estava completamente corrompida pela doença, já o nariz todo cheio de feridas, né? Já sem enxergar direito. E naquele momento que ela sente a presença de Jesus, olha para ele. Só agora que tu viestes, peregrino. Agora que não tenho mais cabelos. Agora que a minha pele já não é tão viçosa. Por que demoraste tanto? E ele olha para ela e diz, abraça, coloca a cabeça dela no seu peito e diz: descubro uma luz em teu olhar e procedo assim por te amar. O amor de Jesus era o amor fraterno, não é? O dela ainda era um amor eros, de sensualidade, porque era a única forma de amor que ela entendia. Veja por que eu estou trazendo isso para a gente, pessoal, nesse momento. Porque está tudo certo com o processo de evolução que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências, na multiplicidade dos nossos corpos e na variedade de ambientes espirituais a que vamos peregrinando. A ignorância, muitas vezes, e nós erramos por isso, não é por outro motivo. Não é por maldade, porque quando Kardec pergunta aos espíritos se todos nós passaremos pela feira do mal, não, mas pela ignorância. Certa vez, perto do Natal, vocês conhecem fios de ovos? Aquela coisinha amarelinha que a gente bota ali para enfeitar, né? Para deixar bem bonito ali o frango do Natal, o peru do Natal, pois é. E aí uma secretária que trabalha comigo há muitos anos, né? Eu comprei esses fios de ovos, gente, aqui é difícil como o que para a gente encontrar, né? Aí eu encontrei, vi com todo carinho, a caixinha ali fechadinha, hermeticamente fechada,
coloquei no carro e tal. Só que eu cheguei com pressa, tinha que trabalhar e pedi para ela tirar as compras do carro. Eu falei, ó, pelo amor de Deus, tenha cuidado com os fios de ovos. Pode deixar, doutora. Nunca destruí nada da minha mão. Tá certo. Quando eu cheguei do trabalho, ela veio apavorada, os olhos desse tamanho. Doutora, não achei os pintos, viu? Que pintos? A senhora não disse que era para ter cuidado com os fios de ovos, só se perderam no seu carro. Ignorância, gente. Não é maldade. Então, assim somos nós, dentro do nosso processo evolutivo. Erramos sequencialmente, rotineiramente, por ignorância. Então, vamos evoluindo de um amor porneia, rústico, para um amor eros, depois chegamos no amor fraterno, onde eu já consigo enxergar o outro, saber que o outro é diferente de mim e tem conceituações diferentes de mim, necessidades diferentes das minhas, e que eu devo conviver, e isso é alteridade, porque a convivência fraterna, ela importa numa palavrinha que se chama alteridade, que é ser feliz apesar das diferenças. Então, nós evoluímos para o amor fraterno. Eu acabei de comprar um livro aqui, um companheiro nosso está adoentado, fez uma cirurgia, eu coloquei um abraço fraterno. Eu ainda não consigo ter o amor ágape, né? Porque o amor ágape é aquele de doação absoluta. Absoluta. Aí eu gosto muito de um conto tibetano, que a gente aí vai fazer a distinção entre uma coisa e outra, né? Talvez aqui a maioria até já conheça, né? Um conto tibetano fala que um homem, ele vinha pelo campo e ia encontrar com a sua noiva. E a noiva, quando ele chega próximo à casa da noiva, tinha um anjo, né, com as asonas abertas, e era o anjo da morte. E aí, na hora que ele viu aquele anjo, ele disse, anjo, o que você está fazendo aqui na casa da minha noiva, né? E aí o anjo disse, é isso que você está pensando, né? Eu vim levar a sua noiva, está na hora dela. Pelo amor de Deus, ela é a mulher da minha vida. Eu sou capaz de dar a minha vida para que ela possa viver. Aí o anjo disse, então, tudo bem, a gente pode fazer um contrato, porque aqui está escrito que você vai viver 40 anos. Então, você pode doar 20 anos da sua vida para ela, você vive 20, ela vive 20, os dois vão morrer no mesmo dia, ninguém vai chorar, vai ser tudo bem. Vão se encontrar no plano espiritual, felicidade plena. Agora, tem que assinar agora, você vai doar os seus 20 anos? Eu posso pensar, anjo? Pode. Aí, um amigo dele era um poeta, uma pessoa assim com a sensibilidade, né? Aí ele chegou e disse, o que o senhor acha? Dou minha vida? Aí o poeta disse, doe. O que é uma vida sem renúncia? O que é uma vida sem amor? Doe. Vocês vão viver felizes pro resto da vida. Aí ele tinha um outro amigo que era muito prático, né? E ele foi nesse amigo prático e disse assim, e aí? O que eu faço? Dou? Doar o quê? Você tá doido? Se essa mulher te trair, você vai fazer o quê? Doar nada, arrumou outra noiva. Que história de doar a vida? Aí ele foi pro terceiro. Alguém do ramo do direito aqui? Igual a mim? Pois é, do nosso ramo. A criatura chegou lá e disse assim, doe, mas faça um contrato. No contrato você bota assim, se você me trair, mulher, volta usando todinho que eu te dei. Ele, agora eu gostei. Vou propor isso pro anjo. Chegou lá, propôs pro anjo, o anjo tudo certo. Assinaram o contrato, casou com a noiva, teve um filhinho. Quando o filhinho tinha 2 anos, ele era caixeiro, saiu para vender as mercadorias dele, passou um ano, quando ele volta, os 3 amigos estão na entrada da cidade chorando copiosamente. Ele, o que houve? Uma desgraça. Sua mulher morreu. O quê? Não pode. Que anjo maldito é esse? Anjo desgraçado de medonho, que disse que eu ia morrer no dia da minha mulher, eu doei minha vida. Aí o anjo aparece e diz, olha, antes de você continuar sua blasfêmia, eu vou dizer que eu cumpri a minha parte. Como assim? Minha mulher morreu? Olha, quando você partiu em viagem, teu filho ficou gravemente doente. E tua mulher doou todos os anos da vida dela que restavam para que teu filho vivesse. Sem perguntar aos universitários.
Essa é a diferença entre o amor fraterno e o amor ágape. O amor ágape é aquele onde a gente se doa, a gente vive a vida de doação. Veja, não é perder a vida, mas é conseguir entender o outro, ver o outro, que é diferente de enxergar o outro. Por isso dizem que o amor de mãe é o amor que mais toca o amor ágape, né? Certa vez um amigo me perguntou isso, né? Disse assim, Elza, você já ama ágape? Aí eu pensei, né? Eu disse, eu sou capaz de amar ágape, né? Eu sou capaz de morrer, por exemplo, pelos meus filhos, né? Aí depois eu pensei, morrer porque a gente ama é muito fácil. O desafio não é morrer porque a gente ama, é viver porque a gente ama. Viver renunciando aquilo que a gente pode fazer, calar quando não é o momento de falar, sentir quando não é o momento de dizer. Então, meus amigos, esse processo de evolução do nosso amor, ele existe. E muitos aqui, graças a Deus, ainda amam ágape, outros amam filo, né, que é o fraterno, outros amam ainda o eros e ainda tem muita gente no porneia. Mas é por mal? Não! É pelo processo de evolução espiritual e graças à misericórdia divina, nós convivemos. Nós convivemos porque a evolução do espírito simples e ignorante para chegar a espírito puro, porque o determinismo divino existe exatamente porque nós somos talhados a amar. Nós, quer queiramos, quer não, seremos anjo. Porque se um dia tocarmos a nuvem, é porque um dia o chão nós pisamos e soubemos pisar. E caímos e levantamos. Porque graças a Deus estamos misturados, e eu gosto muito do Vinícius, mas aquela história de dizer que ai no mundo, se todo mundo fosse igual a você, para nós não adianta. Para nós, espíritos em evolução, é que bom que convivemos com as diferenças. Porque quem está na frente, gente, puxa quem está atrás. Esse é o sistema, essa é a lei, dentro de um processo de evolução. Então, vamos fazendo as nossas escolhas, algumas vezes atrapalhadas, outras de forma absolutamente corretas, sem enganos, sem descaminhos. E esse processo de evolução, Elza, de sair de um porneia para ir para um amor puro, que é um amor ágape de doação, onde você não questiona, né? Você sequer pergunta, porque o amor, por exemplo, de uma mãe doação, né? Se a gente está aqui agora, vamos supor que ele é meu filho, né? Aí, de repente, a gente está aqui, entra um assaltante ali, aponta uma arma. Qual é a primeira coisa que a mãe faz? Né? Aí, se ele atira de lá, a bala pega em mim, vai chegar o SAMU aqui para me socorrer. Quando o socorrista chegar, qual é a primeira pergunta que eu vou fazer para o socorrista? Como é que está meu filho? E na hora que o socorrista disser assim, teu filho está bem, o que é que eu vou falar? Graças a Deus. Querem saber se está mal, se não está mal? Essa pergunta vem depois. Então, esse é um amor de doação, de consistência. E está tudo certo se a gente não consegue amar ainda, porque esse é o alvo. O que Paulo diz é que nós devemos prosseguir para o alvo. Há vários personagens no Evangelho que são caçadores, e todos nós aqui somos caçadores. Todos nós aqui reencarnamos numa caçada para acertar o alvo. E graças a Deus, nenhum caçador sai para caçar com uma flecha só. Então, nós temos várias oportunidades de acertarmos ainda nessa existência. Várias flechas numa encarnação só. E se não der certo aquela, volta com o mesmo bojozinho de flecha e com o mesmo alvo para acertar. Recapitula a lição. Mas esse processo de evolução, ele é palmo a palmo. E não é palmo a palmo por dia, não. É palmo a palmo, nos diz o velho e bom Emmanuel, em cada encarnação, em cada pedido que nós fazemos para estar novamente nessa lição, nessa escola de vida, que é o processo reencarnatório. Então,
há uma passagem do Evangelho, que está lá em Mateus, onde Jesus cura, né? Cura um cego. E eu estou usando aqui, gente, a mesma terminologia do Evangelho, tá? Então, existia uma cidade, né, chamada Betsaida. Era uma vila muito pequenininha, né? Muito pequenininha, devia ter ali umas 10 casinhas no máximo. E existia ali um homem cego, ele não via. E é interessante porque os cegos no Evangelho, vocês podem perceber, futuque de cá para lá, de lá para cá, que vocês vão ver que eles não têm nome. Não há nome para os cegos no Evangelho. Porque o nome para os judeus da época de Jesus tinha um significado não somente da identidade civil, de identificação das pessoas, mas também da identidade espiritual, da missão de cada um. Então, fora os nomes revelados, como Yeshua, né, que é o nome de Jesus, que é salvação, João Batista, há aqueles nomes, o pai e a mãe olhavam para o filho, quando o filho nascia, e só depois era que dava o nome, porque pedia a Deus que a partir dali inspirasse a missão daquele espírito. E aí dava o nome para aquela criança. Então, os cegos no Evangelho não têm nome. E por que não tem nome? Não tem nome porque o nome significa missão espiritual. Se a criatura não tem nome, não sabe a sua missão espiritual, por isso é cego. Então, há muita gente que enxerga, mas que é cego espiritual, porque não descobriu ainda a sua missão. Por isso, nós vamos observar, né? Emmanuel dizendo assim, que a maior gravidade não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual que lança o espírito na noite da rebeldia e da ignorância. Eu não aceito passar por essa provação. Aí ele tem uma DR com Deus, se afasta da lei de Deus. E quanto mais ele se afasta do determinismo divino, mais ele irá sofrer. É como a passagem que Jesus conta, a parábola que Jesus conta do filho pródigo. São 2 filhos. A gente só presta atenção no pródigo, né? Mas o conteúdo psicológico maior está no mais velho e não no mais novo, porque o mais novo é que era o pródigo. Um homem tinha 2 filhos, né? E o que é que acontece com o filho pródigo? Ele diz assim, ó, divida aí a parte da herança que eu vou sumir no mundo. Aí o pai prontamente divide. E ele se afasta da casa do pai. Se afasta muito, vai para um local bem distante. E lá ele gasta tudo que ele tinha e ele passa a conviver com porcos. Lembrando que porco para o judeu é um animal impuro, ele não come, ele não mistura. Então, para você ver a situação de sofrimento que esse homem estava passando. Passa a conviver com porcos, comer comida de porcos, até o momento que ele cai em si e ele volta para a casa do pai. Ele diz assim, na casa do meu pai, eu era feliz. Aqui eu estou misturado com porco, né? Então, vou voltar para a casa do meu pai e voltar a ser feliz. Ele vai me receber não como filho, eu quero que me receba como servo, mas eu vou voltar. E ele volta pela mesma estrada. Isso é interessante que no Evangelho diz que ele volta pela mesma estrada. E quando ele chega aqui à vista, o pai vai, abraça ele, beija o pescoço dele, né? Aí o irmão mais velho que está no campo, que não saiu ali do campo, olha, vê que o pai ficou feliz, faz uma festa, ele chama um servo, o filho mais velho, diz, vê lá o que está acontecendo na casa do meu pai, tem uma festa lá, vê lá o que está acontecendo. Aí o servo vai, olha e diz para o mais velho, olha, teu pai se alegrou porque o teu filho, o teu irmão voltou, né? Aí o pai vem na porta, diz, venha meu filho, venha participar. Ele, não, aí eu não entro, né? Eu sempre fiquei aqui, nunca saí daqui, você foi incapaz de me dar um cabrito para eu festejar com meus amigos. Com esse teu filho chega, você faz essa festa, né? Vamos interpretar isso rapidinho para a nossa vida? Porque isso é que interessa. Porque Jesus não fala para corpos, Jesus fala para espíritos, por isso essa passagem, essa parábola, ela é tão rica de detalhes e tão importante para nossas vidas. Jesus não está falando de casa de tijolos. Filho mais novo, quando ele diz assim, pai, me dá herança, né? E parte para longe, quer dizer que ele se afasta da casa do pai. E agora eu pergunto a todos vocês, aonde está Deus?
Fora. Porque o Evangelho nos diz que nós estamos em Deus como Deus está em nós. Paulo nos diz que nós estamos mergulhados em Deus, como peixinhos, né? Então, se eu estou mergulhada nele, se ele está em mim, se eu tenho o DNA dele, Deus está em mim. Não está fora. Está dentro. Quando o povo hebreu saiu do Egito em libertação para ir para a terra prometida, se construiu um tabernáculo. Lembram disso? Para colocar as tábuas da lei. Isso tudo é simbólico. Onde está o tabernáculo hoje? Porque nós não somos mais crianças e não amamos mais porneia. Portanto, já precisamos ter esse entendimento. Não estamos mais lá no deserto e não precisamos de concretude para entender onde estão as tábuas da lei hoje. Aqui. Onde é o tabernáculo? Aqui. Por que o povo peregrinava no deserto e a tenda com as tábuas da lei peregrinava com eles? Diferente dos deuses gregos que moravam lá no Olimpo, longe do povo, o Deus dos hebreus, o Deus que nós seguimos, que é imaterial, esse Deus peregrinava com o povo, comendo poeira no deserto. Continua peregrinando com cada um de nós, comendo poeira no deserto da nossa alma. Então, quando o filho mais novo se afasta da casa do pai, significa que ele está se afastando da lei de Deus, que está nele. E o que é que acontece? Ele sofre. Ele vai viver com porcos. O que é que os espíritos nos dizem no livro dos espíritos? Quando é que nós sofremos? Quando nós nos afastamos da lei de Deus, não é isso? Então, quando nos afastamos da casa do pai, sofremos. Mas tem uma coisa espetacular nessa parábola. Porque ele cai em si. É o tempo de evoluirmos em moralidade, de entendermos que temos que sair de um amor rústico para um amor maior, que o nosso alvo é a concretude do amor ágape. Então, nesse momento, a gente cai em si e diz: Senhor, estou sofrendo porque me afastei de ti. Estou cego, estava cego espiritualmente falando. Me afastei, entrei na noite da rebeldia e da ignorância. Veio um momento desafiador e eu não entendi. Achei, por que para mim? Por que isso comigo? Né? Não compreendi essa lei de amor que está em mim. Então, o que é que o filho mais novo faz, gente? Volta para a casa do pai. E o pai o abraça. E eu falei para vocês que o pai beija ele aonde? No pescoço. Por que não beijou na bochecha? Por que não abraçou? Por que esse beijo no pescoço? Porque para o judeu, o pescoço é a parte mais importante do corpo. Porque liga o cérebro ao coração. Por que o pai faz isso? O pai é Deus e ele compreende. Quando a gente cai em si, eu estou me arrepiando tudo, viu, gente? Não é o senhor não que está fazendo isso não, viu? Provavelmente é a espiritualidade amiga que está aqui, porque é bonito demais isso, gente. Não tem como a gente não se emocionar. Deus diz assim: meu filho, eu te recebo, porque agora você compreende e você sente. Por isso, beija no pescoço. Olha que significado lindo isso, né, meu irmão? Que significado bonito. E recebe aquele menino não como servo, mas como filho, porque todos nós temos o DNA de Deus. E o filho mais velho, o que é que faz? Ah, tá lá do fora da fazenda, né? Chama o servo e diz: vai ver lá o que está acontecendo na casa do pai. O filho mais velho permanece no pseudo amor. Não é amor. Sabe por quê? E sabe por que ele não cai em si? Porque ele nunca esteve com o pai. O filho mais novo estava com o pai. Jesus conta assim, ele estava na casa do pai e se afasta da casa do pai. O filho mais velho, em nenhum momento, Jesus disse que estava na casa do pai. Sempre estava no campo. Então, somos nós quando dizemos assim: sou cristão, aceito Jesus como guia, mas não como modelo. Não como modelo. Entendem isso? Ou seja, nós ainda
nessa condição de filhos mais velhos, e aí a gente consegue, veja, o filho mais novo normalmente ainda não tem experiência, não consegue ter um verniz social, então é destrambelhado mesmo e faz o que tem que fazer. O filho mais velho não, já é experimentado, nós somos experimentados, né? Então chegamos aqui, somos capazes de cantar Quanta Luz. Sandrinha vai botar aqui, ó, uma música linda, Quanta Luz, né? Nesse ambiente, saímos de casa brigado com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão. E vamos para cá cantar luz, né? Então, é isso. Será que é isso que Jesus está querendo do nosso amor verdadeiro? Então, o filho mais velho, ele nunca esteve na casa do pai. Por isso, ele não pode cair em si, porque ele não conhece a sensação de estar com Jesus. Só quem labora essa possibilidade de estar alinhado com essa lei de amor, cai em si, consegue compreender quando erra, né? Semana retrasada, gente, meu marido virou para mim e disse assim, olha, bota etanol no carro agora, porque está mais barato, né? E a gente estava dando idas e vindas para determinada situação, e eu falei, realmente vou botar o etanol. E aí, primeira vez botei etanol, viu? Aí parei no carro, botei o etanol, na hora que eu liguei, o carro mandou. Meu Deus do céu, fiscalizo tanto posto, sou fiel a esse posto, como é que eu vou pegar no... Aí comecei logo a me lembrar que flechada eu ia dar no marido quando chegasse em casa, né? Porque eu sempre botei gasolina. Meu Deus, aí o frentista, olha, madame, a gasolina daqui é de primeira linha. Eu digo, é? Aí o outro veio e disse assim, o problema é na bateria da senhora. Eu digo, na bateria, o senhor não fica empurrando o carro, não? O carro estava desligado, eu vim empurrando, bateria mesmo. O senhor não está vendo que isso é o combustível? E ele... Ligue de novo. Aí eu liguei, por fim o carro ligou, mas ainda trepidando. Eu fui para casa, né? Entreguei a meu marido. Aí no outro dia ele disse, Eusa, vamos ver. Pegou a nota? Não, peguei a nota fiscal, peguei tudo direitinho. Aí no outro dia estava com o carro inseguro, Rô, e aí disse, olha, eles vão levar no mecânico. Quando chegou lá no mecânico, o que era? Bateria. Mas eu tinha feito um escândalo no posto. Eu passei uma semana terrível, né? Aí hoje, vindo para o Prozebem, eu disse, eu não vou conseguir falar de amor se eu não for encher meu etanol. Aí voltei no posto, enchi o etanol. Mas aí, sabe aquela coisa de filho mais velho que gosta de empanar? Olhei, o frentista não está aqui, não tem nem onde eu pedir desculpa. Eu vou me embora. Aí a moça que botou virou para mim, porque nosso senhor é perfeito, né? A senhora não é aquela moça que botou naquele dia, que fez uma confusão, que o etanol quebrou? Falei, Vocês fazem rodízio? Eu estava tentando ver. Não, ele está aqui. Eu digo, então faz o seguinte, diga para ele que me desculpe, diga a ele que era bateria. Aí ela riu, né? Mas, gente, nós não conseguimos. Não conseguimos. Quem anda com Jesus não consegue fazer isso mais. Por isso os espíritos dizem assim, há uma medida de felicidade para a nossa vida? Paz de consciência, do ponto de vista espiritual, fé no futuro, do ponto de vista material, posto necessário. Sabe o que é paz de consciência? Deitar, passar o dia limpo e dizer assim, não, eu não fiz nada que atingisse o outro. E eu fiz. Eu fui irônica com o pobre do frentista que estava ali trabalhando, coitado. Quantas vezes aquele homem estava ali, né? Então, até voltar e pedir desculpas, né? E olha que eu não pedi diretamente a ele, viu? Pedi por interposta pessoa, mas a intercessão vale, né, Rô? Mas o que eu quero dizer é que nós mudamos o patamar. Mas como é que a gente faz para sair desse patamar para o outro? Não é assim, gente. Porque senão não tem mérito. Aí, nesse cego de Betsaida, dessa aldeia que eu falei para vocês, ele era cego. Jesus passa por ali e aí Jesus vai e faz uma cura diferente. Tira aquele homem da aldeia, olha para ele, pega e impõe as mãos e diz, agora, como é que tu está vendo? Aí ele diz assim, Senhor, ainda não estou vendo completamente. Eu estou vendo homens como árvores, tudo turvo. Homens como árvores caminhando. Mas por que essa comparação de homem com árvore? Podia dizer, eu estou vendo tudo turvo, né? Sabe por quê, gente? Porque eu, que não sei distinguir um pé de goiaba de um mamão, de um pé de mamão, né? Não sou botânica, não sou da área, não sei. Mas se eu vir o fruto, eu sei. Aqui é um mamão, então aquilo ali é um pé de mamão. Isso aqui é uma goiaba, então ali é uma goiabeira. Por isso Jesus diz que pelo fruto
se conhece a árvore. Para mim, a árvore é tudo igual. Sabe o que acontece com aquele homem no primeiro momento de cura de Jesus? Ele acha que todo mundo é igual. E não é. Somos diferentes, temos características e necessidades diferentes. Para eu entender o meu irmão em jornada, é preciso que eu enxergue o mundo com o olho dele, não com o meu. Então, se eu acho que todo mundo é igual, eu passo a ser intolerante. E eu não vou ter aquela palavrinha que eu comecei a exposição falando para vocês, que é alteridade. E sem alteridade não há amor. Então, Jesus, diante dessa resposta desse cego, Jesus pega um pouco do lodo da terra, que era uma coisa que acontecia muito nas curas da época de Jesus, mistura com a saliva, vai lá, passa no olhinho dele, e agora, como tu vês? Agora, Senhor, eu enxergo tudo, distintamente, com profundidade. Sabe o que é isso? No segundo tempo da cura, agora, ele já conseguia entender e compreender o que ia no coração do outro. Isso significa que para a gente, dentro de um processo de evolução espiritual, não é em um ato só, não é numa encarnação só, não é numa vida específica que nós vamos dar esse salto quântico aí, né, de entendimento e de moralidade. Para ganharmos aquelas duas asas, é preciso que a gente vá e volte várias vezes. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, que é o mesmo que Neio Lúcio do livro 50 anos depois, ele fala, acho que o título é Coroa e as Asas, ele fala de um homem que já tinha a coroa da ciência, ele queria ganhar suas asas de anjo, né? E aí ele tinha que subir uma colina até chegar na ponta do céu. E ele começa a seguir, né? E aí, algum tempo, a sandália dele fica gasta, ele tira a sandália, troca por outra. Depois, as vestes dele começam a ficar muito rota, aí ele vai, tira aquela veste, bota outra. Quando ele chega lá em cima, ele diz, anjo, agora cadê as minhas asas? Aí o anjo disse, ainda não. Você vai voltar e vai descer novamente, mesmo lugar que você subiu. Olha a história do filho pródigo, voltar pelo mesmo caminho, né? E só depois é que você vai ganhar suas asas. Aí ele começa a voltar. Quando ele volta, ele começa a ver aquela multidão subindo também como ele. Uns com a roupinha rota, outros com a sandália já gasta. Ele começa a rir, a mangar, tirar graça, né? Olha, a roupa toda rota. Ih, que sandália horrorosa, né? E aí ele manga tanto, ele ri tanto, que alguns até desistem da subida. Aí depois ele sobe de novo, quando ele chega lá, o anjo diz, não tem asas. Meu irmão, você vai ter que subir tudo de novo. Porque aquelas vestes que você mangou, riu do seu irmão, outrora você também envergou, achando que estava vestindo a melhor veste do mundo. Então, esse é o nosso processo educativo. Quando a gente consegue enxergar, ver verdadeiramente o outro, aí nós já conseguimos entender o verdadeiro sentido do amor. E eu peço a licença a vocês agora, no nosso finalzinho, para ler, segundo Gibran, a importância do amor em nossas vidas. O poeta Gibran diz assim, quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele, apesar de a sua voz querer quebrar os vossos sonhos como o vento norte ao sacudir os jardins. Porque assim como o vosso amor vos engrandece, também deve crucificar-vos. E assim, como se eleva a vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol, também penetrará até as raízes, sacudindo o seu apego à terra. Como braçadas de trigo vos lava, malha-vos até ficardes nus, passa-vos pelo crivo para nos livrar do joio, moe-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo, para poder de ser o pão sagrado no festim de Deus. E na poesia do Aloysio Elias, ele diz que o nosso coração, o coração do homem, é como um grãozinho duro de arroz. Esse arroz tem que ser entregue
puro a Deus. O nosso coração tem que ser entregue puro a Deus, sem nenhuma palha. Mas se aquela palha ainda for a parte mais temosa do grão, seja a dor, o malho e o bastão golpeando a semente, mas que seja libertação quando nossa alma consente nesse amor. Muita paz a todos.